Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia nesta segunda-feira. Vamos dar continuidade a mais informações sobre o mercado de transferências do Bahia. Tenho 4 informações para passar para vocês no vídeo de hoje. Tem informação sobre o Ilharão, tem informação sobre Pirani, né, jogador ex-Santos que foi oferecido ao Bahia. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação, além, claro, da gente comentar a mais badalada informação do dia, que é sobre o Santiago Rodrigues, que atua no New York City e tem informação importantíssima sobre a possível chegada dele ao Esporte Clube Bahia. Eu vou trazer as minhas apurações, como eu sempre faço aqui no canal, em relação a esse assunto. Já conto muito com tua participação aqui no início desse vídeo, com teu like, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, que você se inscreva para ajudar a nossa comunidade e também o meu Bahia, e também para participar do nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações, primeiro sobre o volante William Arão do Panathinaikos da Grécia. A informação que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: recentemente houve uma informação, né, de que o William Arão teria sido alvo do Bahia nessa janela de transferências. Eu vou atrás de mais informações e vou complementar também com a informação do João Van Boyazzi, que é um jornalista que atua na Espanha e que deu mais detalhes também sobre essa situação. Vamos lá. Informação que eu tenho para passar para vocês de acordo com as minhas apurações. A contratação, ou esse interesse do Bahia no William Arão, foi um pedido do Rogério Ceni. O treinador pediu a contratação do jogador, procurou saber detalhes e tal, mas o jogador não agradou a diretoria. Os valores também que foram pedidos pelo Panathinaikos e até também de salário do William Arão não agradaram muito bem a diretoria do Bahia, que entende que o jogador não vale esse custo todo. E também o nome foi barrado, né, quando se passou dentro daquele análise da diretoria de futebol, junto com o Cadu Santoro aqui no Brasil e a cúpula lá de Mansa. Ou seja, o William Arão dificilmente poderia vir para o Bahia, dificilmente esse nome vai avançar ou qualquer coisa do tipo. As negociações estão praticamente encerradas ou não teve mais nenhum tipo de contato, né? Negociações de fato não aconteceu, mas as conversas do Bahia com o empresário para procurar informações estão encerradas. O Tricolor de Aço não tem mais interesse na contratação do atleta, que foi um pedido do Rogério Ceni, e complementa assim também o jornalista João Boyazen, que, como eu falei para vocês, mora na Espanha, mas está sempre dando informações sobre o futebol brasileiro. Informação agora sobre Gabriel Pirani, que é ex-Santos. Ele foi formado nas categorias de base do Clube Paulista, atua no DC United da MLS, né, dos Estados Unidos, e que, segundo o jornal A Massa, né, o Bahia teria, o jogador, na verdade, teria sido oferecido ao Bahia, e não só ao Tricolor de Aço, como a outras equipes também do futebol brasileiro, entre eles Vasco, Cruzeiro e também a equipe do Botafogo. Fui atrás de mais informações, fui apurar para saber mais detalhes sobre isso. O que eu pude falar para vocês é: o Bahia não tem nenhum tipo de interesse, ou nesse momento não tem nenhuma possibilidade de essas negociações ou essas conversas avançarem. Apesar do jogador ter sido oferecido e estar lá na mesa entre possíveis nomes, possíveis alvos, o Bahia não tem muito interesse na contratação do jogador, que teve uma temporada um pouco tímida lá no seu United. Foi uma temporada relativamente boa comparado às outras do atleta, mas ainda assim um pouco tímida, com números ainda menores e tal. Não é um jogador que passe nesse momento pela cabeça do Bahia fazer qualquer tipo de investida, apesar de ter sido oferecido. Ele foi oferecido também a outros clubes do futebol brasileiro, que estão nesse momento avaliando o nome do jogador, como está fazendo o Bahia, mas o que eu estou trazendo para vocês de informação é que nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bahia não tem muita intenção, ou pelo menos não tem tanto interesse assim na contratação do jogador. A gente sabe que isso pode mudar, o Bahia pode tentar um jogador, pode não conseguir, o Gabriel Pirani pode ser uma nova alternativa, enfim, tudo pode acontecer, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogador não está sendo muito discutido como um alvo ou qualquer coisa do tipo. Agora trazendo informações para vocês sobre Marcos Vitor, do Atlético Paranaense não, ele é do Bahia, mas estava emprestado no Atlético Paranaense. O contrato ia até 2025, mas o Atlético Paranaense decidiu por rescindir o contrato do jogador, que volta a fazer parte do elenco do Bahia para a próxima temporada. O Marcos Vitor provavelmente, aqui não é uma informação, é um palpite, provavelmente vai fazer parte do time no Campeonato Baiano de 2025, porque é um jogador que precisa nesse momento mostrar serviço, é um jogador que nesse momento precisa mostrar futebol, né? Ele não conseguiu mostrar em 2024, não conseguiu jogar no Atlético Paranaense. É o investimento que o Bahia fez nessa temporada de 2023, na temporada de 23, né? Mas, enfim, as lesões, tudo, muito, assim, a situação do Marcos Vitor no Bahia atrapalhou tudo, apesar de ser um cara que a gente sabe que tem potencial, apesar de ser um cara que pode ainda agregar alguma coisa, apesar pela idade também, ele é muito novo,
mas ele precisa jogar. E ele precisa jogar, ele vai ter essas oportunidades no Campeonato Baiano, muito provavelmente. Então, precisa agarrar e precisa mostrar alguma coisa para poder ficar ou até ser emprestado novamente para outra equipe. Eu acho que o Bahia não tem tantos planos assim com o Marcos Vitor, assim, um plano de ficar e de ser algo, de ser um jogador que de fato faça parte do elenco nesse primeiro momento, sem o jogador ter nenhum tipo de sequência ou qualquer coisa do tipo. Então, provavelmente eles vão esperar o Campeonato Baiano avaliar o jogador e aí depois do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, deve se tomar uma decisão sobre o Marcos Vitor. Ou ele pode até ser emprestado novamente para uma outra equipe, caso apareça algum interessado e algum interessado que faça realmente sentido que ele consiga jogar o que ele não fez no Atlético Paranaense. Agora trazendo informação sobre Santiago Rodrigues, que atua no New York City dos Estados Unidos. A informação que eu vou trazer para vocês é do Neto do canal SBTV, mas também trazendo as minhas apurações. Vamos lá. Primeira coisa, Santiago Rodrigues já esteve muito perto de fechar com o Bahia na temporada de 2023. Foi um alvo do Bahia, o Bahia foi atrás do jogador, mas as negociações acabaram encerrando. O jogador não conseguiu vir para o Bahia, mas existia o interesse de ambas as partes desde aquela situação. A pedida do New York City sempre foi um entrave nessa negociação, sempre foi algo que impediu que ela continuasse para frente, que ela fosse de fato avançando. E agora, nesse momento, a gente tem mais informações em relação a isso. O Neto do canal SBTV trouxe a informação de que o jogador tem interesse de atuar no futebol brasileiro e tem interesse de atuar com a camisa do Bahia. O Bahia, obviamente, como eu falei para vocês alguns vídeos atrás, falava sobre Santiago Rodrigues. O Bahia ainda não tem nenhum tipo de conversa, o Bahia ainda não tem nenhum tipo de... não se manifestou, né, nenhum tipo de interesse ou qualquer coisa do tipo. Mas é um atleta que está ali sempre no radar, tá? O Bahia segue monitorando. É um atleta que faz parte do Grupo City. Tomara que o Bahia entre na negociação. De fato, segundo o Neto e segundo as minhas apurações também, o Bahia procurou saber mais detalhes sobre a situação do Santiago Rodrigues, que está nesse momento conversando também com outras equipes do futebol brasileiro. Ele foi procurado pelo Cruzeiro, foi procurado pelo Corinthians e o Bahia procurou saber detalhes para saber valores e tudo mais sobre uma nova conversa com o New York City. Os valores não agradaram tanto ainda ao Bahia, né? A pedida do Bahia, a pedida do New York City, né? O Bahia considerou muito alta, então ainda não abriu nenhum tipo de negociação ou nem tem nenhum tipo de conversa avançada, mas é um jogador que segue no radar do Bahia, que segue no monitoramento, porque tem o interesse do atleta por trás de jogar no futebol brasileiro e também jogar com a camisa do Bahia. Mesma informação que o Neto deu, foi informação que eu consegui apurar também para passar aqui para vocês. Vamos torcer para que esse negócio possa avançar, vamos torcer para que esse negócio dê certo, porque é um nome, assim como eu falei do Acosta, assim como eu falei do Evander, é um nome que mudaria o patamar do Bahia, principalmente no meio de campo, elevaria o nível dentro do elenco, e isso ajuda a manter também, vamos dizer assim, uma certa disputa saudável. Por exemplo, o Cauli não tem um jogador hoje que possa fazer a função dele em alto nível e tal. Isso, de uma certa forma, traz conforto para o jogador. Então, a chegada do Santiago Rodrigues, além, claro, de dar um ganho técnico muito alto, pode ajudar também nesse setor de concorrência e tal. Isso pode fazer com que o próprio Cauli possa atuar em um nível mais alto, até uma disputa interna entre os dois. E isso, quem ganha, obviamente, é o Bahia, ganha a equipe. Santiago Rodrigues fez uma ótima temporada também no New York City. Muitos gols, muitas assistências. É um cara que pode jogar tanto como meio armador, pode jogar também pelos lados do campo. Ele tem uma polivalência, vamos dizer assim. Ele pode jogar diversas funções. Isso também é um fator que o Bahia observa bastante nos jogadores que está monitorando, que está contratando. Jogadores que possam fazer mais de uma função. Foi também o que disse o Cadu Santoro em entrevista à ESPN. Então, o Santiago Rodrigues segue no radar, segue ali de olho, o Bahia segue de olho na contratação dele, o Bahia tem interesse na contratação, mas os valores do New York City ainda assustam muito, ainda é uma coisa que o Bahia considera muito alto. Eu não acho que o valor seja muito alto, não. O valor, 6 milhões de euros, mais ou menos, é o que pede o New York City para liberar o atleta. É um valor que eu acho justo pelo que ele vem fazendo na temporada da MLS e pelo que ele fez também nas outras, né, no ano passado e tudo mais. É um cara que segue como destaque. Então, não tem assim, você quer contratar um destaque, você quer contratar um jogador que muda o patamar, tem que investir, tem que abrir os cofres e não tem jeito. Eu abriria lá ele. Rapaz, um seguidor comentou aqui nos vídeos passados, toda hora agora eu estou usando lá ele, porque vem na mente, não tem jeito. Mas eu investiria a contratação do Santiago Rodrigues. E você? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like se você não deixou. Não se esquece de se inscrever, que é muito importante para você poder ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Lá ele eterno.